Quando nós pensamos em envelhecimento, geralmente ligamos aos efeitos que são sentidos pelo nosso corpo. Mas com o passar dos anos, o nosso cérebro também envelhece. Será que a gente pode também prevenir e combater o envelhecimento cerebral? É sobre esse assunto que nós vamos conversar a partir de agora com o neurocoach Fabrício Bechelli, que estimula essa prática de exercícios mentais para retardar um pouco mais, né, esse envelhecimento. Bom dia, bom dia não, perdão, boa noite. É o hábito dos outros programas, doutor. Boa noite, seja muito bem-vindo. Obrigada aí pela gentileza de atender nosso convite. Boa noite, Eli. É um grande prazer estar aqui com vocês hoje. Eu que agradeço o convite para falar desse assunto tão importante, tão atual, que é a saúde mental, praticar os exercícios do cérebro para manter a sua mente o quão mais ativa possível, para ter uma vida com mais qualidade, né? Isso é muito importante, principalmente nos dias de hoje, com tanto estresse, tanta ansiedade no nosso dia a dia. Verdade. Falei correto seu sobrenome, doutor? Bechelli? Sim. Isso, Ah, algumas pessoas dizem Bechelli, outras dizem Bekele, no final das contas está tudo dá certo. tudo certo, verdade. Doutor Fabrício, então vamos explicar para os nossos telespectadores como é que funcionam, né, esses exercícios mentais. Porque a gente está sempre na academia tentando manter o corpo em forma, a máquina funcionando e às vezes a gente esquece, né, da cabeça, do cérebro. É possível a gente retardar esse envelhecimento também? Exatamente isso que você falou, a gente está sempre nas academias para praticar com o nosso corpo, manter os nossos músculos saudáveis, mas a gente esquece que o cérebro também é importante. E sim, é possível retardar o envelhecimento do cérebro, transformar a nossa vida um pouquinho como se fosse antes do nosso envelhecimento. Um cérebro de 30 e poucos anos, 40 e poucos anos, a gente pode voltar a isso se nós mantivermos o nosso cérebro ativo durante toda a nossa vida e também para as pessoas que não têm o seu cérebro ativo, que não mantêm, elas podem voltar a tê-lo praticando com a ginástica cerebral a qualquer momento da vida. E quais são esses benefícios, quais são esses exercícios que a gente deve praticar? Algumas pessoas, não sei se é folclore, doutor Fabrício, dizem que a gente fazer palavras cruzadas, aqueles joguinhos de paciência, de memorizar. A minha mãe é dona disso, né? Ela diz que é para manter a mente ativa. Mas aí eu não sei, ela está correta ou está errada? Ela está correta, Eli. É muito bom a gente praticar com essas revistinhas. A única questão que eu levanto é que elas não são suficientes, porque muitas vezes essas revistinhas elas vão trazer muitos benefícios, elas vão praticar com as nossas funções cognitivas. Digamos, por exemplo, que temos um caça-palavra, uma palavra cruzada. Ela vai garantir que nós pratiquemos a nossa função cognitiva da linguagem, mas nós temos muitas outras funções cognitivas que devem ser praticadas. Então, para as pessoas que já estão praticando com essas revistinhas, elas já estão um passo à frente das que não estão. Mas nós podemos sim praticar todas as funções cognitivas, que são, dentre elas algumas, né? Linguagem, raciocínio lógico, foco, concentração, memória, que é uma das coisas que as pessoas mais precisam ultimamente. E isso traz muitos benefícios para a nossa vida. Nosso humor muda, a nossa agilidade muda, a capacidade de enfrentar os problemas e resolver esses problemas também melhora, sem falar da nossa memória, que praticando com as outras funções cognitivas, nós podemos dar um equilíbrio para o nosso cérebro. E é isso importante, é isso que a ginástica cerebral busca, o equilíbrio do cérebro de todas as funções cognitivas, para que nós possamos lidar com todas as questões que a vida traz. Porque com os desafios diferentes da vida, nós também precisamos de desafios diferentes para o nosso cérebro, para mantê-lo ativo e melhorar a sua capacidade. Por isso que nós dizemos que os pilares da ginástica cerebral são o desafio crescente e constante, nos exercícios que eu vou falar para você já já, a variedade e também a novidade. Você me perguntou quais são esses exercícios.
Os exercícios, eles são muito diversos. Nos nossos livros tem vários exemplos deles que trabalham todas as funções cognitivas. E além dos exercícios que nós temos nos livros, que todos são diferentes, então as pessoas nunca vão fazer a mesma coisa, o que é muito bom também para o cérebro, porque a rotina e cair no automático não é saudável, é também praticar algumas atividades, como, por exemplo, artes, música, algum tipo de habilidade manual, que nós possamos desenvolver a coordenação motora a qualquer fase da vida, para que assim a gente consiga dar para o nosso cérebro aquele alimentozinho que ele precisa, são informações novas. É praticar, assim como nós fazemos nas academias. As pessoas vão para a academia para melhorar ou para potencializar o resultado dos seus músculos. E a mesma coisa nós podemos e devemos fazer com o cérebro. Então a gente tem que ficar o tempo todo desafiando o nosso cérebro a aprender coisas novas. Por exemplo, leitura, um jogo de xadrez, um jogo mais simples de dama, aqueles jogos que a gente brinca com os filhos em casa. Tudo isso pode ajudar, por exemplo, a resolver tarefas de crianças. Nós como pais somos desafiados àqueles assuntos que a gente nem lembrava mais, acaba relembrando. Por exemplo, aprender um novo idioma. Tudo isso já serve, doutor? Com certeza isso ajuda e muito. Aprender um novo idioma também entra na questão das novidades e variedades. E isso faz muito bem para o nosso cérebro. Eu vou te dar alguns exemplos de coisas que nós podemos fazer no nosso dia a dia, que estão fáceis e são extremamente divertidas. Porque é isso que a gente busca, que seja leve, que seja divertido, para que as pessoas Sim. possam ter muita vontade de fazer. Você comentou da leitura. A leitura é um santo remédio, mas e se a gente tentasse ler ao contrário, de ponta cabeça? Mais difícil. Ia ser um pouquinho mais difícil no começo, mas eu garanto que com um pouquinho de prática, não precisa ser o livro todo. Uma página ou um pedaço de um folheto, uma revista, pegar, ler ao contrário, vai garantir uma melhora para o nosso cérebro. Assim como nós podemos trocar o relógio de pulso e colocar no pulso contrário, porque nós já estamos acostumados a olhar sempre no mesmo pulso, que entra no que eu comentei do automático. Isso não é saudável. Eu costumo dizer para as pessoas também que a gente pode trocar os talheres nas gavetas, trocar os copos nos armários, trocar tudo de lugar, para que a gente se force o nosso cérebro a sair do mesmo e encontrar novas maneiras de fazer a mesma coisa. É isso que a ginástica cerebral tenta fazer também, é fazer o mesmo de uma forma diferente. Isso é muito interessante, forçar o cérebro a praticar as atividades do dia a dia de maneira diferente também é um desafio para a gente, né? Ter essa atenção. O senhor falou que do livro, o senhor é autor de um dos livros, do livro Cérebro Ativo, que já está no 3º volume. Mas tem diferença de um livro para o outro? O que você aprende é complementar? Eu posso pegar já o 3º sem ter lido o 1º? Ele tem uma sequência? Como é que eu posso adquirir o livro? Bom, os livros, eu vou te contar um pouquinho como que eles são, tá bom? Nós tínhamos a ideia de criar livros que as pessoas pudessem praticar todos os dias do ano. Dessa Sim. forma, nós criamos a coleção Cérebro Ativo, que completa, tem 4 volumes, né? O 3º volume foi lançado agora e o 4º vem mais para frente. E nele, quando a pessoa tiver a coleção completa, ela pode praticar um exercício por dia durante o ano inteiro. E os livros, eles têm exercícios diferentes, sem repetir um único exercício. E eles têm graus de dificuldade diferentes, eles têm variedade e novidade que force o cérebro a sair do mesmo, como a gente estava comentando. A pessoa pode adquirir qualquer um dos 3 atuais, e também o 4 quando ele vier, não tem problema ser fora de ordem.
Mas para quem quiser começar pelo 1 e seguir a sequência, também pode. O interessante de fazer dessa maneira é que você vai pegar todos os exercícios que vão ter uma certa diferença na dificuldade. Não é necessário seguir, mas se você seguir, você vai encontrar diferenças interessantes. Olha aí. E quais são os primeiros sinais, doutor Fabrício, que o nosso cérebro está envelhecendo? São aqueles esquecimentos, a gente esquece a chave, esquece celular, ou o que dá, acende aquela luzinha amarela, diz, opa, preciso tomar as providências? Essa luzinha amarela, ela é bem comum, viu, Eli? E ela aparece principalmente quando nós esquecemos as coisas simples do nosso dia. Esqueci onde estão as chaves, onde está meu óculos, ele está no meu rosto. Não encontro o meu celular, eu não encontro, ele está na minha mão. Isso também são alguns sinais, às vezes nem de falta de memória, às vezes de estresse e ansiedade, falta de foco e concentração, porque a ansiedade é isso, ela tira você do momento presente, né? E alguns outros sinais podem ser também falta de coordenação motora, também a falta de foco, também pode servir. Os sinais, eles são um pouco difíceis de identificar no começo, por isso que a gente tem que estar sempre muito atento, porque alguns sintomas se confundem de origem, mas a do envelhecimento cerebral, a gente pode começar a ficar atento quando essas pequenas coisas acontecerem, nós começarmos a esquecer nomes, começarmos a esquecer coisas recentes que nos aconteceram, a memória de curto prazo. Nós temos que estar bem atentos a isso. E, para quem puder já tomar as providências de voltar o seu cérebro a uma atividade regular, vai ser muito bom, porque essa pessoa vai sentir que a sua qualidade de vida em relação a ela com os outros também vai melhorar. Porque a gente começa em que idade, doutor Fabrício? Ou não em tem uma qualquer idade, Eli. Qualquer idade. Em qualquer idade, eu costumo dizer, o quanto antes a gente puder começar e o mais rápido possível. Porque eu vou fazer uma comparação para que todos possam entender. Na academia, quando nós praticamos os músculos, nós praticamos às vezes sem ter nenhuma perda, sem ter nenhuma necessidade que nos acenda aquela luzinha amarela. Nós só queremos potencializar ou melhorar os nossos músculos. E a mesma coisa pode ser feita com o cérebro. Nós podemos começar em qualquer idade. Por exemplo, um vestibulando que quer melhorar suas capacidades para uma prova, ele pode praticar exercícios de linguagem, raciocínio lógico, dentre algumas outras, focando na prova. Assim como uma pessoa que trabalha no seu meio um pouco mais estressante no dia a dia de trabalho, ela pode também praticar para melhorar sua criatividade, para desacelerar um pouquinho, sair daquela ansiedade, que a ginástica cerebral também ajuda muito em ansiedade, assim como os idosos, que quando chegam a uma determinada idade, tem uma queda brusca na quantidade de informações que o cérebro deles vai receber. Porque durante a vida nós estamos aprendendo, nós estamos trabalhando e nós estamos nos relacionando com pessoas. E isso é muito benéfico para o nosso cérebro. Já quando nós chegamos a uma certa idade, isso diminui e diminui muito. Então, tornar isso de volta como uma coisa comum para nós é um dos melhores remédios que nós podemos fazer por nós e pelas pessoas que estão à nossa volta. Porque nós começamos a perceber que nós ainda somos capazes e que somos capazes de muito além do que nós acreditávamos, porque nós simplesmente não praticávamos, nós simplesmente não sabíamos que poderíamos ser melhores nesses pontos que envolvem as funções cognitivas. E aí nosso humor melhora, como eu comentei, nossa disposição, autonomia, autoestima. Eu costumo dizer para os nossos alunos que o curso, nós também damos aulas, o curso não vem com capa de super-herói, porque alguns deles já sentem que vão sair voando, porque essa é a sensação. Você percebe que você é capaz de muita coisa. Amplia, né, a capacidade do cérebro e isso dá uma sensação muito agradável, realmente. Obrigada, viu, doutor Fabrício?
pela sua entrevista, pelos seus esclarecimentos. É um assunto muito interessante e que abre, né, a nossa mente para o novo, aprender coisas novas, estar motivado, e isso ajuda no combate ao envelhecimento do cérebro, que é muito importante. Não adianta estar aí com um corpinho em forma e com o cérebro envelhecido, né? Com Obrigada, certeza, viu? Eli. Eu que agradeço, viu, pela oportunidade. Uma boa noite para você e para todos. Ótima noite para o senhor. Obrigada.